A Rússia elegeu 3 países que podem mediar as conversas por um cessar-fogo com a Ucrânia. E o Brasil é um deles. O presidente russo citou o Brasil, a China e a Índia como países amigos. Para Vladimir Putin, somente essas 3 nações são capazes de mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Respeitamos nossos amigos que estão sinceramente interessados em resolver todas as questões relacionadas a este conflito, afirmou o líder russo durante o Fórum Econômico de Vladivostok, no Extremo Oriente. Vladimir Putin também disse que sempre esteve aberto a negociar com Kiev e, inclusive, vai manter o envio de gás para países europeus por meio dos gasodutos que cruzam o território ucraniano. Do outro lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que não vai renovar o contrato que vence em dezembro deste ano. Durante o fórum, Putin também falou sobre as eleições americanas. Em tom irônico, disse que apoia o Partido Democrata e citou a risada contagiante de Kamala Harris para justificar a escolha. Os Estados Unidos acusaram 5 agentes secretos e um civil russos por supostos ataques cibernéticos contra a Ucrânia. E quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e também Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. A pergunta é a seguinte: será que Vladimir Putin realmente estaria disposto a um acordo de cessar-fogo? Porque não adianta apontar possíveis interlocutores, mediadores, né? Será que realmente ele gostaria de fazer um acordo? Kelly, boa tarde. Importante a questão que você coloca, né? Boa tarde também àqueles que nos ouvem nesse momento. Nós sabemos, Kelly, que as relações internacionais não são mediadas por valores humanos, né? Como nós costumamos pautar, por exemplo, as nossas relações pessoais. As relações internacionais são pautadas por interesses, e interesses são pautados, né, por relações de poder. A Rússia é uma das grandes potências, né, militares do mundo contemporâneo, né, tendo uma série de recursos absolutamente fundamentais para disputar essa guerra nesse momento. Né? Nós estamos nos aproximando, Kelly, de 930 dias de batalha, e a expectativa, infelizmente, é de que a gente ultrapasse os 1000 dias nesse conflito tão duro, tão sangrento, que tem custado tantas vidas, tanto do ponto de vista ucraniano, quanto também não é do ponto de vista russo. É claro que o Putin tem, sim, né, o interesse de fixar uma paz, mas uma paz que contemple os interesses estratégicos da Rússia. E esse é exatamente o ponto de conflito. Na verdade, essa é a origem do próprio conflito. Por quê? Porque a Ucrânia em si não é capaz de fazer valer os seus interesses numa mesa de negociação com os russos. Do ponto de vista bélico-militar, em que pesem todos os avanços da guerra nos últimos tempos, inclusive o ingresso dos caças F-16, né, por parte agora das forças militares ucranianas, o fato é que a Rússia tem levado vantagem, né, e o próprio comandante do exército ucraniano já disse, né, que a Rússia tem mais equipamentos, tem mais homens e tem avançado mais no terreno. Então, assim, Vladimir Zelensky propõe, né, uma virada agora em outubro, né, no outono. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Né? No passado, né, a contraofensiva ucraniana não deu muito certo. Mas, Kelly, não tem jeito. Nós só conseguiremos negociar a paz, né, se os Estados Unidos e a OTAN também estiverem sentados nessa mesa. Brasil, China e Índia podem ajudar, mas se o eixo Washington-Bruxelas, por um lado, ou Moscou, por outro, não estiver alinhado, nós não teremos, pragmaticamente, nenhuma perspectiva de paz. Isso é um ponto importante, né? Porque o que a gente percebe também, né, professor, é o seguinte, né? Tudo tem a ver com os Estados Unidos, né? E também existem os interesses que muitas vezes falam mais alto, né? Pois não adianta a gente acreditar no mundo contemporâneo que a gente possa ter qualquer elemento significativo que não conte, por um lado, com a presença, né, dos Estados Unidos e, por um outro lado, com a presença da China. Por quê? Porque essas são as duas grandes potências do mundo em que vivemos. E nada, absolutamente nada, irá acontecer sem a participação dessas duas potências. Evidentemente, nós sabemos que Moscou está suportado por Pequim.
Nós sabemos que a capacidade econômica da Rússia de levar à frente esse conflito já por tanto tempo, como eu disse há pouco, são quase 930 dias de conflito, só se dá em função do apoio pecuniário, do apoio econômico fornecido por Pequim, fazendo com que, inclusive, os bloqueios que os Estados Unidos tentam impor aos fundos russos depositados na Europa e nos Estados Unidos, e outros países aliados, sejam compensados com a disponibilidade de recursos que tem sido oferecido à Rússia por Pequim. Então, assim, a Rússia e Pequim por um lado, Rússia e China por um lado, Estados Unidos e OTAN pelo outro. Se nós não tivermos uma equação satisfatória para atender às demandas e interesses de poder desses dois polos, a Ucrânia, infelizmente, continuará sofrendo os efeitos de uma guerra que, volto a dizer, tem sido absolutamente devastadora. Exato, e também tem causado muita tensão na Europa, por um possível avanço russo em relação a outros países, além da Ucrânia. Inclusive, tem uma notícia chegando aqui sobre a França, professor, porque o presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o político conservador Michel Barnier como o novo primeiro-ministro do país. Barnier tem 73 anos, já ocupou vários cargos no governo, inclusive como ex-integrante da Comissão Europeia, ele liderou as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia. A nomeação colocou um ponto final em 2 meses de impasse desde as eleições legislativas. A primeira missão do Barnier é conseguir agora formar a maioria no parlamento francês. Será que essa decisão do Macron, professor, foi uma tentativa ali de acalmar a polarização interna no país? Olha, certamente foi uma tentativa. Vamos ver se ela será exitosa. Por quê? Porque nós sabemos que essa última eleição do Macron foi uma eleição muito dura, muito difícil. Nós acompanhamos aqui na Record News em diferentes momentos. Por um lado, nós tínhamos uma candidata de extrema-direita, que com uma força crescente, e nós tivemos, para derrotar essa candidata, uma aliança de centro-esquerda capitaneada ou galvanizada pela figura do Macron. Ora, era de se esperar que o primeiro-ministro fosse alguém oriundo dessa aliança de centro-esquerda. Era de se esperar que a aliança vitoriosa nas eleições, uma eleição que mobilizou como há muito tempo nós não víamos o conjunto do eleitorado francês, pudesse advir exatamente desse bloco de centro-direita, talvez um político de centro ali, um pouco mais alinhado com a lógica do próprio governo Macron, que nós sabemos não é definitivamente um governo de esquerda. Mas então, assim, essa nomeação surpreende. Vamos ver se ela será capaz de equilibrar o espectro político na França e trazer a governabilidade, porque, infelizmente, praticamente nós temos aí uma paralisação do governo francês nos últimos 2 meses, e isso é absolutamente intolerável para o cidadão francês. Professor, e tem informação chegando também sobre as eleições nos Estados Unidos. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, concordaram com as regras do debate marcado para a semana que vem. Trump afirmou que Elon Musk aceitou colaborar com o governo caso o ex-presidente volte à Casa Branca. Donald Trump disse que pretende criar comissões de eficiência que seriam comandadas pelo bilionário e que os grupos fariam auditorias nas finanças do governo para realizar reformas. O anúncio foi feito durante o principal compromisso do candidato republicano em Nova York, um almoço aqui no Empire State Building, onde ele também respondeu a perguntas de empresários e investidores. Uma pesquisa divulgada mostra que o republicano é o preferido da maioria dos militares da ativa e dos veteranos. Ele tem 51% contra 41% de Kamala Harris. A adversária de Trump viajou para a Pensilvânia, como mostra o repórter Vandrei Pereira. Kamala embarcou cedo para Pittsburgh, importante região de siderúrgicas no país. Kamala Harris deve ficar na Pensilvânia até terça-feira, quando participa de debate com Donald Trump na cidade da Filadélfia. Até lá, a vice-presidente deve reduzir a agenda pública e se preparar para o primeiro confronto direto com o rival republicano. Foram definidas algumas regras para o encontro. O evento terá a duração de 90 minutos.
não haverá plateia. Assim como no último debate com Joe Biden, o microfone de um candidato ficará fechado enquanto o outro estiver falando, para evitar interrupções. E só os apresentadores poderão fazer perguntas. No estado de Wisconsin, o presidente Joe Biden anunciou um pacote de investimento para áreas rurais. Professor, grande expectativa para esse debate, claro, né? Como será a estratégia de cada um, né? Eu imagino que Donald Trump, todo mundo imagina, né, que ele possa vir sempre incisivo, mas agora contra uma mulher, como que isso poderia repercutir entre as eleitoras? Enfim, eu acho que é um momento muito importante, né? Um momento muito importante, Kelly. Na próxima terça-feira, dia 10, eu acho que nenhum de nós vai ter um programa mais interessante e mais importante do que assistir o que for possível desse debate. É um debate significativo, porque é a primeira vez que a Kamala Harris vai participar de um debate na condição de candidata. Ela já participou de outras atividades em 2022, 2023, ela esteve presente, inclusive, em cerimônias que lembram vítimas do atentado do 11 de setembro, onde ela teve uma fala pública que foi considerada relevante naquele contexto, mas enfrentar Donald Trump num debate ao vivo, com os olhos do mundo sobre ela, será realmente um desafio muito grande, e se ela for bem sucedida, ela deve consolidar essa posição de liderança que ela vem assumindo, embora com muita discrição nas pesquisas eleitorais norte-americanas. Então, assim, ela indo bem nesse debate, ela conseguindo colocar as suas propostas, se impor na condição de mulher candidata e representante de uma das grandes forças políticas norte-americanas, ela terá dado um salto muito grande para o seu sucesso eleitoral. Em princípio, eu tenderia a dizer que, se nada muito diferente acontecer, nós encontraremos Kamala Harris como a presidente dos Estados Unidos nas eleições de novembro. Mas ainda há muita água a correr por essa ponte. Inclusive, teve início nesses dias a eleição na Carolina do Norte, que é um dos estados chaves na corrida para a Casa Branca, particularmente naquilo que diz respeito ao empate técnico entre Trump e a Kamala Harris, que a Carolina do Norte está dando início aí à votação antecipada. Nos Estados Unidos é muito diferente o processo eleitoral em relação ao Brasil. Lá na Carolina do Norte, por exemplo, está sendo aberto hoje, na sexta-feira, dia 6, a votação antecipada, e esses votos serão contabilizados pelos Correios, algo que no Brasil é impossível. Então, sim, dia 10, terça-feira, eu tenho certeza que todos nós estaremos com olhos vidrados na televisão, vendo esse grande desafio. Agora, tem uma coisa que está me assustando. Quando Donald Trump diz que vai cooperar com Elon Musk, nós estamos vendo aí a interferência de um agente privado, de um elemento que não é norte-americano, que não teria, em princípio, nenhum interesse pessoal nessa candidatura ou no resultado das eleições, seja Donald Trump, seja Kamala Harris. E é assim, apavorante nós vemos a importância de um agente privado que é dono de uma rede social muito importante, que é o antigo Twitter, atual X, se colocando abertamente na linha de frente da candidatura de Donald Trump. Então, assim, esse é um outro aspecto que nós vamos acompanhar para saber quais serão os efeitos desse apoio e o quanto isso, de alguma forma, vai contribuir para a democratização dessas eleições ou, ao contrário, o acerramento dos conflitos entre os candidatos e os seus respectivos simpatizantes. Exato, A gente não sabe onde isso vai parar. Muito obrigada pela análise, viu, professor? Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Vamos acompanhando e ver aonde essa bola vai bater.